Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. Hoje eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, um procedimento com relação a quando você adquire novas plantas. Eu já mostrei um vídeo desse, não tem muito tempo, acho que tem coisa de 5 meses mais ou menos, com mudas jovens, né? Você compra a mudinha lá e como é que você procede quando a planta chega na sua casa. E qual a diferença daquele vídeo para esse? Algumas etapas são bem parecidas, né? Algumas etapas são exatamente as mesmas. Porém, tem algumas diferenças aqui em relação ao início do processo. Naquele caso, eu adquiri plantas que vieram de Olambra. Eu vou até fazer a atualização delas para vocês, porque mais duas plantas que entram numa lista de decepção que eu tenho em relação a plantas compradas. Mas as plantas estão bem, né? Vocês lembram que as plantas vieram todas manchadas, com alguns problemas, que eu até brinquei, quem não conhece pode até pensar que é questão de vírus e tal, mas na verdade era questão de estresse da viagem, as plantas ficaram perfeitas. Porém, as plantas vieram em sacos, né? Aqueles sacos de plantio. E quando eu peguei a planta, percebi que a planta estava solta no saco, ou seja, a planta não tinha enraizado direito. O que é consequência do fato que a planta provavelmente foi transplantada para aquele saco de plantio para depois ser trazida para cá. Então a planta estava bem solta. Nesse caso, são duas plantas que eu adquiri lá na Ilha Dênio, né? Uma matizadinha e uma branca. Para quem não sabe, eu não tenho rosa do deserto branca e a branca é a minha planta preferida. Porém, eu tenho uma história triste com relação à rosa do deserto branca. A rosa do deserto branca foi a primeira rosa do deserto que eu tive, isso há mais de 10 anos atrás, né? E eu comprei uma muda bem pequenininha assim, tal. Achei meio jogada num garden. E depois de alguns meses com a planta, eu viajei e quando eu voltei a planta tinha florescido, era uma planta branca. No dia seguinte, no mesmo dia, né, eu saí de casa, alguém entrou na minha casa e roubou a planta, né? E eu fiquei muito irritado, para não dizer outra palavra. E eu prometi que eu não compraria mais uma rosa do deserto branca, né? Eu disse que a rosa do deserto branca iria aparecer na minha vida, assim, do mesmo jeito que a primeira apareceu. E quando eu fui, né, lá na Ilha Dênio, a Ilha Dênio, para quem não sabe, é do Anderson Telles, ela fica em Itamaracá, na Ilha de Itamaracá, que é uma cidade daqui de Pernambuco. Eu vou deixar aqui na legenda o Instagram dele, né, para vocês, quem quiser ir lá dar uma olhada na planta dele. Ele vende plantas, vende rosa do deserto, tem vários e vários enxertos. Então vocês não vão se arrepender, as plantas dele são ótimas. E quando eu cheguei lá, na verdade eu estava procurando plantas para colocar em outras plantas que eu já tenho, né? Na verdade eu queria enfeitar, né, dar uma pintura, como eu costumo dizer, nas minhas plantas que eu já possuo. Plantas já com grande porte, né? Plantas já de um bom tamanho. E eu tinha escolhido, eu falei, não, eu quero uma matizadazinha, eu quero uma planta simples, tá? De semente só para quebrar um pouquinho, não ter uma planta enxertada, porque os enxertos demoram um pouco para se desenvolver, ter os galhos maiores, e eu queria uma coisa para daqui a 2 meses, 3 meses no máximo. Então, me veio essa planta, e num mar de plantas vermelhas, assim, tinha aquele oceano cheio de plantas, tinha várias vermelhas, e só tinha essa branca bem no meio, assim. E aconteceu aquela coisa, eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente piscou um para o outro, rolou um clima, eu acabei trazendo-a para casa, né? E não pense que foi uma coisa muito compulsiva, que várias e várias vezes eu tive a oportunidade de adquirir plantas brancas, já fui em vários gardens, já fui em vários lugares, e nunca me encheu os olhos comprar uma planta branca já formada, uma planta branca já que eu já sabia que ela era branca, mas dessa vez, né, rolou um clima e eu acabei comprando a planta. Voltando à diferença do procedimento. Essas plantas já estão bem enraizadas, então eu não vou deixar, ela vai passar pela quarentena do mesmo jeito, no mínimo 30 dias completamente separado dos outros. Isso não só é para proteger as plantas que você já tem em casa, como é para proteger a planta também. No caso lá da planta da Ilha Dênio, eu sei que elas ficam no sol, eu fui no garden, né, eu fui no viveiro dele, e as plantas ficam no sol pleno, são plantas que já estão completamente climatizadas. O clima de lá é muito parecido com o meu, é bem próximo da praia, venta bastante, então eu sei que com relação a isso eu não terei problemas.
mas a gente, independente disso, tem que proteger não só as suas plantas, como a própria planta que você está adquirindo. Eu vou trocar o substrato, é uma diferença, que é o que eu não fiz naquelas mudas, porque eu sabia que o substrato daquelas plantas era um substrato novo, porque a planta não tinha enraizado ainda. Aqui, ó. Vocês podem ver que é uma planta que já está completamente enraizada. Então eu posso tirar o substrato. Como eu vou utilizar o mesmo vaso, ele vai direto para um balde aqui do lado, cheio de água sanitária com água, né? Água sanitária diluída em água. Você coloca entre 60 e 100 ml. Como é para fazer higienização, pode ser entre 60 e 100 ml de água sanitária para 1 litro. Você deixa o vasinho lá limpinho, de molho por 15, 20 minutos. E por quê? Você vai deixar ele de molho lá porque, como eu vou reutilizar, para eliminar qualquer tipo de esporos que possam ter de fungo, alguma coisa do tipo, algum ovo de inseto que esteja lá no vaso. Com o substrato, a gente vai tirar tudo. Tudo. Vai eliminar. Eu poderia ir diretamente com a mangueira, mas eu tenho o péssimo hábito de tirar primeiro. Vou fazer a mesma coisa nas duas plantas, porque eu já adiantei o processo. Você vai tirar todo o substrato e vai lavar as raízes. Como o procedimento é o mesmo, eu já adiantei nessa aqui. Eu já lavei o pote, né? Já lavei o vaso e já lavei as raízes da planta. Feito isso, o que é que você vai fazer agora? O processo aqui já é igual ao que a gente fez com aquelas outras mudas. Agora eu vou fazer a higienização da planta. Eu vou usar 50 ml de água sanitária em 1 litro de água. E agora eu vou lavar completamente a planta. A gente lava mesmo. Você deve estar se perguntando, posso usar álcool para fazer isso ao invés de utilizar água sanitária? Sim, você pode usar álcool, pode usar água com um pouquinho de detergente, você pode usar bem um pouquinho de detergente neutro e limpa também, não tem problema nenhum. Vem com escovinha, tá? Limpa bem mesmo a planta. Enquanto a planta seca, você deixa lá a planta quietinha secando, eu vou colocar o substrato no vaso. O que é que você faz com o substrato antigo, né? Um substrato que você tirou daqui? Eu, particularmente, elimino. Nas plantas, naquelas outras mudas, eu não eliminei. Eu tirei o torrão e replantei a planta inteira porque era um substrato novo, recém-colocado. Como aqui já é um substrato que já estava utilizado, a planta já estava muito bem enraizada, eu troco tudo e não reutilizo aquele substrato porque nunca se sabe o que veio com o substrato, né? Ou o que acabou crescendo no substrato depois de tanto tempo que a planta está lá. Como sempre, um caquinho de telha nos fundos do vaso. Para garantir a drenagem. O substrato é aquele substrato que eu sempre utilizo. Uma parte de terra vegetal, uma parte de areia. No caso aqui eu não estou usando caco de telha, eu estou usando isopor. Estou usando um isoporzinho aqui no lugar do caco de telha para deixar mais leve. Tem um pouquinho de casca de pinos também. Que no caso eu estou usando a terra vegetal da comida para plantas, então já vem com cacos de pinos. Eu só acrescentei mesmo a areia. Se você quiser colocar algum tipo de fertilizante, você pode usar superfosfato, pode usar farinha de ossos, você tem que preparar
substrato com antecedência. Você, pelo menos 10 dias antes, você prepara o substrato para depois utilizar na planta. Eu não vou fazer levantamento de caudex nem nada do tipo, porque não é momento para isso. A planta tem mais é que se recuperar, ganhar força. Depois a gente se preocupa com levantamento de caudex. Essa é uma planta nova, eu acho que deve ter entre 9 meses, 1 ano e 2 meses no máximo. Então, deixa ela quietinha, ela não tem esse caudex todo para mostrar. Então não vamos mexer em algo que é desnecessário. Então tá aqui o transplante dessa planta. Como eu disse, o procedimento vai ser exatamente o mesmo na outra planta. Agora, como ela já está adaptada ao sol, é uma boa rega, tá? Vou regar bem, regar até a água sair por baixo do vaso, pelos furos do vaso. E ela vai ficar no sol, porém longe das outras por no mínimo 30 dias. Depois de 30 dias, que ela já tiver bem legal, se ela não demonstrar nenhum problema, não tiver nenhuma surpresa, ela já deve estar começando a brotar de novo, as folhas e tudo mais. Depois desses dias, se ela não apresentar nenhum problema, ela vai para junto das outras. Então daqui a um mês eu mostro essa planta para vocês. Fica aqui uma das minhas novas aquisições. Depois eu vou utilizá-la para enxertar em uma planta maior, pegar alguns galhos para dar uma enfeitada em outra planta que eu tenho. E eu mostro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!